Olá, olá pessoal, estamos de volta. Tá acontecendo tanta coisa, gente. Isso aqui é o Observador, nosso canal aqui de notícias do dia, do rolo, o que tá rolando. Tá acontecendo um monte de coisa. Alexandre de Moraes, depois na segunda-feira que ele se manifestou sobre a Magnitsky, ele deu uma encolhida. Aliás, toda a Suprema Corte, tá? Eu não sei, tá acontecendo alguma coisa. Sei que o Rodrigo Constantino foi desbloqueado do YouTube, do TikTok. Gente, vai vendo aqui, ó. Alexandre de Moraes, hoje, né, segunda-feira, dia 4, autorizou o desbloqueio das contas do jornalista. Agora é jornalista, tá? Antes era blogueiro bolsonarista. Terraplanista. Terraplanista fascista. Agora não, agora é jornalista, né? Escritor, best-seller, é o Rodrigo Constantino, que inclusive tá assim, gente, magrinho, perdeu peso por conta de um tratamento contra um linfoma. Ele está, né, tratando essa doença e está indo bem, fez transplante de medula, já voltou para casa depois de uma infecção urinária que ele teve na semana passada, graças a Deus. Está se recuperando bem, voltou a tocar bateria, que ele gosta, ama, né, tocar bateria. Eu sempre acompanho o Constantino. Desde lá de trás, gente. Desde lá de trás mesmo. 10 anos atrás, né? Ele hoje é cidadão americano, tem dupla cidadania, ele mora na Flórida, né? E perseguido pelo senhor Alexandre de Moraes, que agora parece que deu, né? Bom, Magnitsky faz milagre, né, pessoal? Então, o senhor Alexandre de Moraes liberou as redes sociais dele. A decisão abrange, então, o X, ex-Twitter. Ele tem canais, gente, no X, com milhões de seguidores no YouTube. Estou procurando aqui. O YouTube foi liberado, o Instagram foi liberado, o TikTok. Ele vai liberar um monte de conta. Agora ele vai ter trabalho, hein? Ele vai ter que pegar a equipe dele, que a filha dele parece que ajuda, né? A esposa também, para poder reorganizar todos esses perfis que ele veio criando ao longo do tempo, né? Essas plataformas podiam também criar uma forma de você merge as contas, né? Como chama, juntar as contas, né? Sei lá, eu tenho 3, 4 contas. Não quero ter esse monte de conta, quero juntar tudo. Junta seguidor, junta conteúdo, seria maravilhoso, né? Então liberou também então, o X, o YouTube, o Instagram, TikTok, Facebook, o Getter e o Patreon. O Patreon, gente, é uma plataforma de patrocínio, de você pedir ajuda aos seus seguidores, né? O que é um absurdo, né? Porque o cara é jornalista, independente, escritor, colunista, e o cara depende do trabalho dele. E além de receber salários, né? Ele também recebe doações. Você ir lá e cortar a fonte de doação é um absurdo, né? E o cara ainda tratando de um câncer, né? As contas estavam suspensas desde 2022, no âmbito dos inquéritos fabulosos das fake news e das milícias digitais, inclusive atentado de 8 de janeiro, golpe contra as instituições democráticas brasileiras. Lá nos Estados Unidos o cara dá o golpe, né? Assim como o Bolsonaro também, né? E também ele estava acusado de suposta disseminação de desinformação e ataque às instituições democráticas brasileiras, como se o Brasil algum dia tivesse sido alguma democracia, né? Desde quando o Brasil foi democracia, gente? O Brasil republicano, tá bom? Vamos lá, 1889, 1891, a primeira Constituição Republicana. De lá para cá o Brasil teve alguma liberdade democrática? Teve? Fala para mim. Foi na República Velha? Foi ali até 1929, Washington Luiz, deposto por um golpe do Getúlio, golpe, né? Desde quando o Brasil teve alguma liberdade, alguma democracia ampla realmente, né? Mas hoje nós precisamos de um defensor da democracia, né? Se você precisa se a democracia não se sustenta e ela precisa de um defensor, então não é democracia coisa alguma, né? Como dizia aquele paradoxo, aquela frase lá do Olavo de Carvalho maravilhosa, gente, aquele paradoxo do Olavo lá. Depois eu vou fazer um vídeo só para falar daquela frase dele, que a democracia não existe, né? Depois eu vou tratar disso com vocês. Mas vamos voltar para o Constantino, que a gente é fã do Constantino, né? Ele cunhou aquela frase esquerda caviar, maravilhosa, né? Tem um livro também, best-seller, né? Ele vive muito bem lá na Flórida com a família dele, né? Mas ele também estava
na parada lá de fake news e etc. Né? Os perfis foram reativados hoje, dia 4 de agosto. Foi anunciado pelo advogado do Constantino chamado Emerson Grigoletti, que celebrou a decisão como um avanço para a liberdade de expressão. Não, a decisão é um avanço da Magnitsky sobre um cara que toma decisões arbitrárias dentro da Suprema Corte Brasileira, sem que os advogados possam defender o cliente, porque ele não dá abertura a todos os autos, né? Fica escondendo as provas e supostas provas, é sempre uma pesca probatória, né? E o cara fica sem poder se defender, como o Constantino falou várias vezes em várias lives, né? Sobre a deficiência da sua defesa por conta dessas barreiras que o Alexandre de Moraes impunha à sua defesa, né? A medida aconteceu 2 dias depois das sanções americanas da Lei Magnitsky. Por que você acha, hein? Tô achando que agora o Alexandre de Moraes vai devagarzinho, tirando o pé, para ver se ele se safa da Magnitsky, tá? Porque dizem que ele está tomando remédio para dormir, que ele não está aguentando dormir. E tá aí o Constantino, né? Decisão vale para as principais plataformas, TikTok, Instagram, YouTube, etc, né? O Getter, o Patreon, tá aqui, ó, o advogado do Constantino, que tweetou aqui, gente, ó. Vamos ver o Twitter aqui, gente. Tá lá, o escritório acabou de ser intimado pelo gabinete de Alexandre de Moraes, deferindo o pedido de desbloqueio de todas as redes. Ele vai dizer, o Alexandre de Moraes vai falar, não, é porque ele está tratando um câncer, né? Nós vamos liberar tudo, porque ele está tratando uma doença e tal. Vai ser o que ele, né? Com certeza. Aqui o advogado ainda não colocou a justificativa para esse desbloqueio, ou se ele nem vai justificar porra nenhuma, porque o cara está mais para lá do que para cá, né? Ele está completamente magnetizado, o Alexandre de Moraes, que ele deve estar completamente doido, né? Aí eu estava procurando aqui as redes do Constantino, aqui no YouTube, por exemplo. Tem esse Constantino News, que eu acho que não é dele esse canal, porque tem a foto do Alan aqui, do Peter Turguniev. Esse aqui é um canal que deve repercutir o que ele diz, né? Eu vou ver o Instagram aqui. Eu não me lembro quais são as redes dele, mas ele voltou com força, tá? Tá aí a Daniela Lima demitida. Cadê, gente? Vamos ver aqui. Demitida a Daniela Lima, hein? Rodrigo, tá aqui. Rodrigo Constantino USA. Será que tem outro? Será que é esse aqui? Será que é ele aqui com 40 mil seguidores, 49 anos? Será que é ele? Tá aqui o Alan dos Santos 47. Né? Não sei, gente. Vamos ver, senão ele já teria dito alguma coisa. Não sei, mas eu fico muito feliz que as plataformas estejam liberadas para ele, né? Agora ele vai vir com tudo. Agora ele vai voltar com tudo, né? Vamos ver se também essa liberação das plataformas do Rodrigo Constantino tenham também né, alguma letrinha pequenininha, ó, mas não pode falar mal do STF, hein? Não pode falar mal das eleições do Mula. Não pode falar isso, não pode falar aquilo. Aí o cara fica, né? Com toda aquela liberdade de imprensa maravilhosa que nós temos no Brasil, como era nos anos 70, né? Nos chamados anos de chumbo lá do Emílio Garrastazu Médici, todo mundo reclamava que não tinha liberdade de expressão, nem de imprensa e tal. O que a gente está vivendo hoje, né? Você pega um jornalista lá na Flórida, nos Estados Unidos, que não pode fazer jornalismo porque a Suprema Corte cancela o cara, as fontes de renda dele, bloqueia tudo. É um absurdo, né? O que aconteceu com o Marcos Duval hoje também, tá? Tá com tornozeleira eletrônica, com tudo bloqueado. Você vê que é um morde-a-sopra, né? Ele, né, mordeu o Marcos Duval e soprou depois aí com o Rodrigo Constantino. Vamos ver, gente. Valeu. Estamos acompanhando aqui. O que será que está acontecendo, hein? Então, pessoal, valeu, obrigado por acompanhar o vídeo até o final. Se você gostou desse conteúdo, deixa aí o seu like, porque isso ajuda muito o canal a crescer. Aproveita agora para se inscrever, ativar o sininho de notificações. Sua opinião e seu comentário são muito importantes para nós seguirmos melhorando aqui o nosso conteúdo. Valeu, gente, eu sou Fábio Pirajá, muito obrigado e até o próximo vídeo.